Sim. Podemos. Pronto. Então, bom, boas-vindas a todas, todos que estão conosco hoje. Essas boas-vindas são bem efusivas. Em meu nome, eu sou Nádia Araújo Guimarães, professora do Departamento de Sociologia da USP, integrada ao COI, nessas atividades do grupo de gênero, e também em nome de Marcel Maia, que é pesquisador do COI, pós-doutorando do COI, também integrado ao grupo de gênero, que juntos organizamos esse ciclo. Né? Hoje a gente abre o que é a segunda série desse ciclo de debates, e eu imagino que Marcel partilhe comigo esse contentamento de sentir que a gente está dando um novo passo rumo a consolidar uma rede de pesquisadores voltados ao tema das instituições do cuidado. Tá? No ano passado, nós tivemos essa ideia de convidar colegas do Brasil, de fora do Brasil, colegas da nossa própria equipe, para abrirmos um canal de conversa, tá? Entre pesquisadores e pesquisadoras. Tá? E, com muita alegria, quando a gente começou a organizar a difusão desse novo ciclo, nós descobrimos que nós já tínhamos, ontem eram 90, hoje são 115 pessoas que estiveram em algumas das 5 sessões que nós organizamos no semestre passado. Nessas sessões nós olhamos o tema dos novos modelos de negócios no campo do cuidado, ou que, tendo ouvido falar dessas sessões, acabaram por se integrar à nossa rede. Ou seja, a rede capturou muitos peixes, e nós estamos felizes com isso. Né? Nesse ciclo novo que a gente vai estar começando esse semestre, né, começando hoje, a nossa ideia foi pensar em um novo foco para a reflexão coletiva. Né? Antes nós focalizamos nas instituições do mercado de cuidado, os negócios, os modelos de negócio, olhamos muito para plataformas de cuidado, mas não somente. Né? E agora nós queríamos pensar primeiro como essas novas instituições operam no mercado de trabalho, né? Tentando, talvez, focalizar o tema de como esse movimento de digitalização ele é um movimento importante, porque ele impacta sobre, não somente as formas de intermediar o encontro entre ofertantes e demandantes de trabalho, mas ele impacta sobre as novas relações de trabalho que estão sendo gestadas e as novas condições de trabalho, que às vezes podem parecer embrionárias, recobrir uma minoria dos trabalhadores, mas que crescem, ganham força em setores que são centrais para a organização da vida em sociedade. Né? Mas também nos interessava explorar um outro ponto que, de alguma maneira, começou a aparecer já no ciclo passado, que é o dessas novas formas que assume aquilo que, por vezes, a gente chama o trabalho de procurar trabalho. Né? Ao olhar para esses temas, quer dizer, como a digitalização impacta o modo de intermediar, as relações de trabalho, as condições de trabalho, as formas de procura de trabalho, nós vamos estar especialmente atentos àquelas ocupações nas quais o efeito de segmentação de gênero é determinante. Ou seja, a porta de entrada do gênero, e a porta de entrada do gênero é uma porta indissociável da porta de entrada da desigualdade racial e da desigualdade geracional, né? Essa porta de entrada, ela é significativa para nós. Então, vamos estar valorizando, sempre que possível, ocupações nas quais o efeito de segmentação de gênero é determinante, seja porque ele produz masculinização em certos segmentos, seja porque ele produz feminização em certos setores do mercado de trabalho. Né? Essa feminização é muito clara no que diz respeito ao cuidado, a masculinização é muito clara, por exemplo, no que diz respeito ao delivery. Né? Então, essa é um pouco a ambição do espectro das conversas que a gente pensa poder vir a conduzir ao longo das sessões que nós planejamos para esse semestre. Tá? Nessa primeira sessão, nós vamos receber com muita alegria
a professora Cibele Saliba Rizek, uma colega, amiga de vários de nós, professora titular do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, onde ela atualmente integra o programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. Cibele é também professora convidada do programa de pós-graduação em Sociologia da UFSCar, da Federal de São Carlos, além de ser pesquisadora do Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania, na USP, Butantã. Ela, como vocês veem, ela é plural e ela é muito disputada, né? Cibele possui uma graduação em Ciências Sociais pela USP, não sei se eu digo a data, Cibele, mas como a gente concluiu quase juntas, concluída em 72, ela tem um mestrado em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, onde ela defendeu em 88 uma dissertação orientada por Ottaviani, muito interessante, sobre a experiência do movimento sindical em Osasco em 68, que se chama Osasco 1968, a experiência de um movimento, tá? E tem um doutorado pelo programa de pós-graduação em Sociologia da USP, tendo defendido em 94, sob a orientação de Maria Célia Paoli, uma tese extremamente interessante, intitulada O Trabalho e Suas Metáforas, as representações simbólicas dos trabalhadores petroquímicos paulistas, numa época muito bacana em que nós trabalhamos muito próximas em estudos comparativos nacionais sobre identidades operárias entre trabalhadores em indústrias de fluxo. Em seguida, ela fez a livre docência, em 2005, na USP, e foi um momento para refletir sobre a sua própria trajetória, num texto em que ela significativamente denominou Estudos Socioeconômicos da Urbanização, Trabalho, Cidade e Direitos. E eu estou sublinhando o trabalho, cidade e direitos, porque é precisamente essa interconexão, né, de categoria-chave que traz a marca da trajetória de reflexão de Cibele Rizek, né? Hoje a gente vai ouvi-la falar de resultados de um projeto que a Rigor ela vem desenvolvendo desde algum tempo, né? Talvez desde bastante tempo, né? Desde o início dos anos 2000, se eu não me engano, que se chamava Zonas Cinzentas e Território, Transformações do Trabalho e das Condições de Vida Urbana dos Trabalhadores de Plataforma, Contrapontos e Aproximações, um estudo que ela integrou a uma vertente de análise comparativa internacional muito bem sucedida, envolvendo colegas da França, do Brasil, dos Estados Unidos, num projeto que se chamava Zonas Cinzentas, Grey Zones, Social Policies and Labor Regulation, a Comparison Brazil and France. É uma alegria muito grande estar recebendo hoje a professora Cibele Rizek. Eu não sei se a professora Arminda já está entre nós, já estou vendo aqui, eu fico extremamente contente, todos nós que somos COI, ficamos muito contentes quando nós temos o respaldo de quem nos dirige, e foi de uma gentileza, tá, e de uma deferência muito grande da parte de Arminda, que eu sei vem também de um problema de saúde. O COI não faz mal à saúde, podem crer, né? Faz muito bem à inteligência, mas às vezes a gente já passa mal da saúde. Arminda vem nos dar também as boas-vindas na hora que a gente inaugura esse ciclo. Bem-vinda, Arminda, um beijo. Muito obrigada, Nádia. De fato, eu andei esses dias com algumas questões aqui, felizmente não muito graves. Eu ontem fiz a terceira intervenção nos olhos, mas agora acho que a partir desse momento vou enxergar muito bem. Mesmo assim, ontem eu participei com tampão e tudo da reunião da pós-graduação em Sociologia. E não fiquei até o fim, mas fiquei um longo tempo. Isso para explicar também porque eu estou aqui online e daqui a pouco vou ter que sair para voltar ao médico, mas para dar as boas-vindas a vocês.
o Centro Observatório das Instituições Brasileiras, que está cada dia ganhando um corpo, digamos, mais robusto, tem na problemática e na pesquisa dirigida pela Nádia sobre o cuidado, uma tirar, porque eu não sei se eu enxergo de óculos ou sem óculos, tem sido de uma colaboração absolutamente fundamental nesse processo. Então, além de cumprimentar a Nádia e a coordenação e a vocês, eu quero deixar assinalado que, para o observatório, a presença desse grupo de pesquisa é fundamental. E não só porque traz uma temática muito inovadora, ver a questão do cuidado no prisma das novas relações de trabalho, mas porque daí derivam questões fundamentais, como a de gênero, como a questão do envelhecimento, que é fundamental para pensar isso, como a questão a de gênero ligada a processos de feminização, de masculinização. Isso traz embutido, creio eu não sou da área, mas toda a temática das dificuldades que a emancipação das mulheres tem trazido para a vida social e, ao mesmo tempo, e isso é um tema que chama muito a minha atenção, talvez não esteja no escopo de vocês, a questão das relações de cuidado e do trabalho e as formas de afetividade. Por que eu falo isso? Eu não sou da área, como vocês sabem, mas, em função de relações familiares e de amizade, eu percebo que o trabalho de cuidado ele é permeado por essas relações no cotidiano. E isso pode significar o quê? Isso pode significar formas, digamos, complexas de dominação, naturalmente, mas pode significar também uma troca, uma troca de afetos, que não acontecia, na minha visão, quando você está num trabalho em fábrica ou em organizações variadas. E, recentemente, hoje é quarta, segunda-feira, eu falei ao telefone com uma pessoa muito querida para mim, que está, nesse momento, com cuidadores. O cuidado era tão carinhoso para eu conseguir falar ao telefone, que eu fiquei muito... Isso suscitou em mim muitas questões. E como é que isso, evidentemente, talvez eu esteja falando coisas desimportantes, tem a ver também que é uma espécie de refração daquelas antigas formas de relacionamento que estavam embutidas na vida cotidiana e que significavam formas de domínio, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Tá? Bom, eu acho que tem uma temática tão importante que o trabalho de cuidado traz, quer dizer, todas essas às quais a Nádia se referiu, que esse encontro, né, que é o segundo encontro, e o ano retrasado, né, o passado, teve também o seminário, foi ano passado, o primeiro semestre do ano passado, que foi abril do ano passado, o colóquio. O colóquio é a maior expressão do corpo que ganhou essa temática
muito fundamentalmente pela atuação da Nádia nas suas relações com a Helena, nas suas relações externas e aqui na USP, né? A Nádia, ela é conhecida por seu empenho na área de pesquisa e por trazer sempre temas muito inovadores. Então, parabéns, eu quero agradecer e só tenho que saudar essa iniciativa e não posso deixar de cumprimentar a minha queridíssima amiga, que é a Cibele, né? Amiga de tempo, né, Cibele? E também eu creio que eu tenho com a Cibele, possivelmente ela comigo, porque essas coisas não são casuais, uma identidade de alma e de afeto. Então, muito obrigada por vocês escolherem o observatório para essa iniciativa e, no que me diz respeito, o que eu puder fazer para acolher o grupo enquanto eu estiver nesse lugar, eu farei. Muitíssimo obrigada. Obrigada a você, Arminda, muito obrigada pela generosidade dos comentários e, sobretudo, pela generosidade da acolhida. Às vezes eu brinco que a noção de cuidado é uma categoria enlace, em termos analíticos, mas mais e mais eu vou pensando que ela tem uma capacidade misteriosa de fazer enlace entre instituições, né? Que de repente a gente facilmente enlaça o Departamento de Sociologia, o COI, a Unicamp, a UFSCar, o SEBRAP, o CENEDIC, a gente vai enlaçando, né? Enlaçando corpos institucionais, né? Que conversam entre si, quer dizer, descobrem que tem o que conversar. E a ideia dessa rede é exatamente essa, ampliar esse laço, quer dizer, jogar a rede ao mar o máximo, com a maior amplitude possível, né? E essa sessão vai ser a primeira delas. Cibele, querida, eu posso só pode? Fazer uma frase, né? Todas. Eu sou conhecida por ter ideias institucionais, né? Então, eu tive uma ideia agora, que eu acho que a gente podia pegar essa pesquisa e levar ao BNDES, juntando coisas para um grande financiamento. O BNDES não sabe o que está perdendo em financiar esta rede. Se ele não correr, vai aparecer outro financiador. Aí a gente vai ao Rio, apresenta para o Mercadante, eu conheço o Mercadante, porque era meu contemporâneo, aí a gente junta a questão que o CENEDIC traz, a todas as instituições e toda a temática que isso envolve. O que você acha? Aí vamos. Essa ideia agora. Vamos. Aí vamos. Pegamos o avião para o Rio de Janeiro. Vamos só esperar, digamos, 15 dias, quando eu puder pegar avião, para não deslocar essas lentes aqui. Obrigada, muito obrigada, Arminda. Cibele, é com você. Bom, e, de novo, grata. Começar agradecendo muito o convite da Nádia, que eu finalmente pude atender, né, Nádia? No ano passado não pude. E agradecer a acolhida do COI, na pessoa da Arminda. Muito obrigada por essa acolhida e por essa oportunidade de expor um pouco, vou contar para vocês o que eu escolhi expor. Queria dizer que eu fico muito contente de estarem aqui o Matheus, o Henrique, que eu conheço pessoalmente. Henrique, já tivemos juntos em vários seminários, Matheus também, Matheus Mendonça, e uma parte da equipe de pesquisa que eu fico muito contente de receber aqui, que é o João Pereira, o Lucas Lima e a Olivia, que fizeram essa pesquisa junto comigo. Você é mestrando e vocês dois, iniciação científica. Mestrado já. Enfim. Então, em diferentes momentos, e sem eles, tudo isso teria sido muito mais difícil ou impossível. A escala certamente seria impossível. Então, queria contar para vocês que eu tive uma grande dificuldade de resumir 300 e poucas páginas em alguns slides, e fiz os recortes que foi possível fazer, mas estou aberta para as questões que vocês, porventura,
tiverem para mim. Então, eu ia começar com o projeto, a Nádia já falou do projeto. O projeto tinha um objeto bifront, que era aprender os vínculos que a gente chamou de estruturantes, que articulavam condições de trabalho e moradia, condições de trabalho e inserção urbana das camadas de mais baixa renda dos trabalhadores engajados por plataformas digitais, né? Assim como a gente estava interessado, na época, em aprender transformações e modulações que incidem sobre essas três dimensões, trabalho, moradia e inserção urbana. Né? Nem sempre isso foi possível, como vocês vão perceber, a gente ficou muito mais em relação, muito mais centrado nas questões do trabalho do que nas questões de moradia, mas as dimensões de fluxos urbanos, sim, foi bastante interessante aprender, né? Então, o projeto partiu da noção de zonas cinzentas, tem várias concepções de zonas cinzentas, né? E das abordagens que se concentram principalmente nas condições mesmo de realização do trabalho, nas suas transformações, estendendo um pouco a pesquisa às condições de vida vinculadas a um trabalho que opera nos fluxos urbanos. Então, essa era uma questão também, né? Como é que sai da fábrica, sai de estabelecimentos relativamente fechados e cai numa operação que é uma operação dentro dos fluxos urbanos, né? Então, bom, ao final do projeto, o que a gente constatou? Foi muito, muito, muito difícil, ao mesmo tempo muito rico e muito difícil. A gente constatou uma das dimensões que dificultava muito a estabilização e a análise daquilo que a gente observou em Cânion. Por quê? Porque assim que a gente terminava um relatório, tudo mudava e era necessário acompanhar tudo de novo. E daí, no terceiro relatório, tudo mudou de novo, e no quarto relatório, muita coisa mudou. Enfim, então, você tem todo um conjunto de observações de campo e de pesquisa que tem a aceleração dessas transformações e experimentações, não como das plataformas local-based, não como uma característica do objeto, mas como o próprio objeto. Né? Então, é uma aceleração que faz parte do próprio objeto, e isso dificultou, e ainda dificulta muito, a estabilização. Mas, o que a gente conseguiu aprender? A gente conseguiu aprender esses diferentes momentos. A pesquisa começou em janeiro de 2022 e terminou em 2025, se é que terminou. Né? Porque, na verdade, as questões continuam povoando parte das nossas preocupações. Né? Então, ágil, né? Essa agilidade, essa grande capacidade de mobilidade, né? Esse processo de experimentação permanente, claro que isso tudo tem a ver com o chamado desafio da última milha. Né? Isso acontece na própria literatura internacional, é um desafio da última milha. Né? Então, o que a gente constatou foi essa dificuldade de estabilização das práticas, que supõe uma desestabilização importante das formas de contratação e de engajamento, dos locais e pontos de acesso que são itinerantes, das estratégias de intermediação, que também são muito mutáveis. Né? Para vocês terem uma ideia, a última coisa que a gente observou em 2025 foi a transformação das OL em franquias, por exemplo. Né? Fluxos, utilização do espaço da cidade, utilização dos equipamentos da cidade. Então, a equipe de pesquisa brasileira se viu às voltas com essa aceleração e, portanto, com uma nova forma de pensar as relações espaço-tempo, absolutamente aceleradas, né? Envolvidas no desafio de uma alteração em modo perpétuo das práticas, das formas de operação, do último quilômetro, né? E, como eu disse para vocês, isso configurou o tempo todo o nosso objeto, foi um objeto mutante, um objeto enfim, em modulação permanente. Né? Então, o pano de fundo foi uma espécie de requalificação do solo da investigação, levado a cabo como uma pesquisa qualitativa, que teve como recorte a região metropolitana de São Paulo, mas que foi se restringindo à cidade de São Paulo. Né? A grande explosão das entregas, sobretudo durante a pandemia,
acabou nos levando a centrar a pesquisa na cidade de São Paulo. A pergunta inicial da pesquisa, que foi essa que eu contei com vocês, vou contar um pouco como é que a gente fez a pesquisa, que eu acho que é interessante contar como a gente fez, o que em cada momento foi aparecer, né? A pergunta inicial foi conduzida pela revisão da bibliografia. Oi? Isso vai tirar. Tá bom. Desculpa. E essa questão sobre que tipo da revisão de bibliografia nos levou a uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta que perpassa todos nós. Assim. Acho que o Lucas respondeu, de certo modo já responderam, o Olivia responde também ainda, trabalho com caráter, que é que mercadoria é produzida pelas empresas de plataforma? O que está sendo vendido? Né? Então, na verdade, o que está sendo vendido é deslocamento. Acho que todos vocês percebem isso muito tranquilo, porque essa não é uma resposta simples. Né? O que se vende? E quem vende? Quem são os clientes? Quem são os demandantes? Quem são os... Como é que se articula essa constelação? Né? Então, essa mercadoria, deslocamento, né, coloca alguns desafios e, sobretudo, coloca a estratégia de aceleração no cerne das questões a serem enfrentadas nessa fatia de trabalho plataformizado. Então, no momento inicial da pesquisa, a gente fez uma enorme sistematização de material secundário, fizemos uma primeira síntese de trabalho de levantamento biográfico e material da grande imprensa. Né? E estabelecemos algumas categorias. Foi muito interessante, porque a gente viu alguns pulsos. Por exemplo, quando tinha breques dos apps, tem um pulso enorme de matérias de imprensa, né? A mobilização desses trabalhadores era notícia, né? Mas a grande questão, sobretudo, era modelo de negócio. A grande questão que a grande imprensa, em uma parte da literatura, revista Exame, Valor, etc., focava principalmente, eram os modelos de negócio que eram novos. Nessa perspectiva, é interessante você pensar que o trabalhador é o que os franceses chamam de figura emergente, mas essas empresas também são emergentes, né? Porque esse modelo de negócios, na linguagem jornalística, é realmente também novo. Nós fizemos um grande levantamento de teses e dissertações, né? E essas teses e dissertações nos mostraram uma coisa que 2022, 2023 era muito significativa. Qual era a maior quantidade de estudos? Era da área do direito. Então, por que exatamente? Por causa da instabilização normativa, né? Porque você está, em última instância, modulando, forçando, torcendo a dimensão jurídica, as dimensões jurídicas do trabalho, né? Seguidas pela administração, modelo de negócios, e as publicações das ciências sociais, para vocês terem ideia, em 2022, eram 17% só das publicações que a gente encontrava. Depois em economia, geografia, saúde, serviço social, etc. Né? Então, um conjunto de interseções na área do direito tinha a ver com essas dimensões do trabalho plataformizado. Qual que era a questão do direito, das teses, dissertações e o direito? Era a questão das definições, na verdade, com o assalariamento. E é interessante vocês vão ver que no fim do trabalho, muito junto com o Lucas, mas acho que não só, junto com, de certa maneira, as questões que o Henrique coloca, a questão do empreendedorismo, eu mesma vou me interrogar sobre o meu lugar em campo. Porque o que eu descobri é que eu também estava procurando assalariamento. Né? Então, você tem toda uma espécie de grande diálogo com o padrão normativo, com o passado, presente, passado, dessa estruturação das relações de trabalho no Brasil. Então, a questão dos direitos trabalhistas está no cerne de uma parte dessa grande literatura. Essa é uma questão, é um embate muito interessante, porque os juristas dizem, até hoje, tinha um monte de juristas que trabalham em equipe de pesquisa,
E até hoje eles afirmam de pé junto, não posso, é assalariamento e não tem alternativa, ponto. Né? Aí você fala, mas eles não querem ser salariados, não é assim. Está muito mais complicado que isso. Não, não tem jeito, porque do ponto de vista normativo, a questão, tanto que está em discussão, é subordinação. Do ponto de vista das ciências sociais, da geografia urbana, enfim, a questão é a forma da subordinação. Né? Não dá para assimilar essa forma de subordinação à dimensão jurídica do salariamento. Né? Então, você tem uma importância, uma centralidade dessa discussão jurídica em torno da figura do trabalhador de plataforma como figura emergente e um impacto da sua expansão para além das formas clássicas da chamada informalidade ou operação brasileira. Essa também foi uma questão, claro, não poderia deixar de ser uma questão de pesquisa para mim, né? Com a minha história intelectual, não poderia deixar de ser uma questão importante para mim. Então, essa discussão ela é tão mais significativa quanto mais se tem em conta o fato de que os direitos do trabalho nunca foram inteiros efetivamente garantidos. Né? Então, assim, não adianta procurar um passado pacífico e áureo, porque esse passado não existiu. Existiu como horizonte, sim, mas ele nunca foi efetivamente a regra. Né? E aí eu tive, durante esse processo, a chance de reler a tese de doutorado da Maria Célia Pauli, que ela defendeu na Inglaterra com Robson e Thompson, e foi muito interessante, porque isso estava colocado já na tese que ela escreve nos anos 90, né? E acho que esteve colocado o tempo todo na própria fundação do CNETIC, que nasceu uma coisa chamada Grupo de Estudos do Trabalho. Então, nasceu sob a direção dela e do Instituto. Né? Então, o que a gente notou foi uma ausência de pesquisa que relacionasse diretamente trabalho e moradia, trabalho e cidade. Né? Não tem. A gente, mesmo a gente conseguiu muito ainda, evidentemente, relacionar essas duas dimensões. Por outro lado, tinha o trabalho do Fábio, agora tem o trabalho do Lucas, tem o trabalho da Olivia, né? Tem o trabalho da Lívia, agora já tem. Mas em 2020, estão aqui. Mas em 2022 não tinha, a não ser o Fábio Tosi, que tem uma contribuição bastante importante, porque ele, na verdade, toda a discussão das plataformas é uma discussão de tempos. O Fábio Tosi, que é um geógrafo, traz a ideia de que as plataformas são territoriais, né? E, de fato, são. Uma das grandes questões das intermediações tem a ver com as centralidades da metrópole, para além da grande centralidade do recurso turístico. Né? Então, você tem uma dimensão territorial fortemente presente, e nisso você encontra a cidade, né? Nisso você encontra a dinâmica. Aí a gente começa, depois dessa revisão biográfica, a gente começa um trabalho de campo, é um trabalho enorme, com uma equipe bem grande, uma equipe grandona que foi para campo. Eu tive um financiamento do CNPq, um financiamento da USP e um financiamento da NFAPES. A gente conseguiu juntar uma equipe bem grande, isso foi muito legal, porque tinha geógrafos, sociólogos, muitos sociólogos, arquitetos, urbanistas. Isso me ajudou, então, a ter algumas dimensões que estavam um pouco ausentes da biografia, né? Ausentes do trabalho que já estava consagrado em termos de textos. Então, a gente entra em campo a gente vai para diversos fragmentos da região metropolitana. Como é que a gente começa o campo? Como é que a gente negocia esse campo? Nas bases do iFood, então, o iFood pedal. São as bases que o iFood montava, que se constituem, então, em locais para retirada de bicicletas e bicicletas elétricas. Alguns desses locais, então, contam com uma infraestrutura para entregadores, como tomadas e banheiros. Isso é uma questão enorme, por exemplo, só para adiantar para vocês, tem uma montanha de estudos sobre alimentação e hidratação de entregadores. E eles são muito malnutridos e muito frequentemente desidratam durante o seu processo de trabalho, inclusive por falta desses pontos de acesso. Chega a ser dramático.
é bastante difícil. Queria dizer para vocês que esses iFood Pedal encolheram imensamente, né, e que hoje a gente tem uma parte dessas atividades nos chamados, abre aspas, hubs, fecha aspas, dos shopping centers, né, dos grandes shopping centers, onde os entregadores ficam junto com as latas de lixo, literalmente. Muito, muito impressionante. Documentar isso é chocante. Inclusive, que eles estão, recentemente, o acesso deles às áreas de alimentação do shopping está vetado. Então, a iFood estratifica os fluxos com a figura de mensageiros para que os entregadores não frequentem os mesmos espaços dos clientes das praças de alimentação. Tem toda uma estratificação de fluxos dentro do shopping. Bom, então começamos nos iFood Pedal, fizemos campo nos iFood Pedal, né? E aí a primeira constatação é que era absolutamente fundamental garantir o seu próprio instrumento de trabalho, que aumentava muito o dispêndio de tempo, né? E as distâncias percorridas pelos entregadores. Então, os cicloentregadores, eles pegavam essas bicicletas no iFood Pedal, ou faziam de conta que pegavam, porque uma das estratégias que eles utilizavam era pegar a bicicleta do Itaú, tem esse Itaú, amarrados e andar de mobilete. Para quê? Para conseguir cumprir a meta de fazer 5 entregas em 1 hora, para ter menos esforço, por exemplo, e para ter preferência. Quem é que tem preferência? Os vinculados às operações, aos operadores logísticos, que é uma das formas de contratação, né? E quem alugava a bicicleta, Itaú tem bici. Essa dinâmica mudou, já não é assim, inclusive porque eles levam para casa as baterias de bicicleta. Essa dinâmica foi totalmente reconfigurada. Então, as bases da iFood em 2020, vou me repetir várias vezes a iFood, porque a iFood chegou a mais de 70% do mercado, porque ela perdeu esse protagonismo absoluto há pouco tempo, mas a pesquisa acabou no ano passado. Então, a centralidade da iFood ainda é bastante importante. Quais eram as bases? Primeiro, Jardim Paulista, Itaniribi, Moema, né? Largo da Batata, Cardeal, Arco Verde, Rua Canário, Rua Patá, Rua Augusta, como enfim. Nós fizemos produção de campo em todos esses pontos. O que é importante mostrar para vocês? Que uma parte muito significativa, se não todos, já estão desativados. Sumiram, desapareceram. Mudaram isso e acabaram mudando, né? Praticamente, então, não existem mais bases da iFood Pedal. Além das bases da iFood Pedal, foram realizados trabalhos de campo no centro de São Paulo, foi o João, que fez a etnografia dele lá, no centro de São Paulo, né, com entregadores de bicicletas convencionais próprias, bicicletas com motor, mobiletes. Na Zona Leste, é muito interessante perceber, a gente tinha uma hipótese de que haveria um maior número de entregadores de bicicleta nas regiões mais pobres da Zona Leste. Não se comprovou. Não se comprovou por quê? Porque o acesso é tão difícil que só não pode ser de moto. Enfim, então, a grande maioria dos entregadores que moram na Zona Leste, não são todos, a gente encontrou 5 entregadores também. Eles saem já de moto, né? Eles usam moto, porque as distâncias são muito grandes. São 35, 40 quilômetros até o centro. E isso altera muito profundamente a dinâmica, né? De pegar a bicicleta, pegar os pedidos, conseguir zonas de promoção, conseguir se desempenhar o seu trabalho e ganhar a sua vida. Né? A outra coisa que a gente logo constatou foi a disseminação das dark kitchens e das dark stores, cozinhas e mercados destinados especialmente para delivery. Esses também mudam de uma maneira, assim, é muito rápido. Então, para vocês terem uma ideia, eu acompanhei um que era do lado do Pão de Açúcar da Praça Americana, já fechou,
O daqui, que foi comprado, não existe, desapareceu. O daqui tinha uma loja na Cajal Fecha, na Dark Store, fechou. Né? Então, você tem que vai quase que pipocando aqui e ali e fechando aqui e ali. Qual é a dinâmica de fechamento? Eu estou pensando que uma das dinâmicas de fechamento é a própria fiscalização. Né? Mas eu não tenho certeza, essa é uma hipótese. Então, tem uma reconfiguração das estratégias das empresas e das regras do jogo vinculadas ao trabalho dos empregadores, que é uma reconfiguração permanente, seja nos locais de retirada das bicicletas, seja no funcionamento das dark kitchens, das dark stores, seja nas regras do jogo. Né? Isso produz uma ilegibilidade permanente. A ideia de ilegibilidade da Venadas é ilegível. Você não sabe quando vai mudar. E mudou, você tem que se adaptar. Mas mudou, você tem que se adaptar, mas permanece, tem uma sombra de ilegibilidade permanente. Por outro lado, no meio desse conjunto de terremotos em permanência, ou de areia movediça, é importante verificar quais são os aspectos estáveis da cidade. Porque provavelmente eles têm a ver com os elementos estruturantes do modelo de negócios da entrega de aplicativos. Então, a gente tem aqui, primeiro, a concentração das regiões privilegiadas de entrega. Isso é muito interessante, porque onde é que essas entregas acontecem? No vetor sudeste de crescimento da estação Paulo-Florianópolis. Onde você tem uma concentração maior de empregos de alta renda, e uma concentração maior de restaurantes, shoppings, até os shoppings mesmo da Marginal. Assim, você tem uma concentração brutal, depois eu vou mostrar o mapa que a Lívia fez, trabalhei comigo também, mostrando a concentração absoluta em 2% do território da metrópole, né, com um índice impressionante de concentração dessas empresas. Tá? A preponderância de trabalhadores negros, jovens, pobres e periféricos. Todos os que a gente entrevistou, uma parte nem era tão periférica, mas, por exemplo, você tem moradores de ocupação no centro, ou de cortiços. De qualquer maneira, eles são pobres, jovens, moram em situações de moradia extremamente vulneráveis, né? A periferia são cortiços e ocupações do centro, e são livres, né? Na sua grande maioria. O uso da infraestrutura da cidade é uma outra permanência. Eles têm que usar a infraestrutura urbana, não tem como, não, que é transformada em condição geral da operação das empresas de plataforma. Então, a própria cidade é uma condição geral da operação das empresas. Depois tem o investimento de custo de infraestrutura, que eu até venho discutindo com vocês da BET, que tem a ver com a própria plataformização, que tem a ver com a própria rede de informática e instrumentos utilizados pelas empresas e pela propriedade das empresas sobre o monopólio que elas têm sobre esses mesmos instrumentos. Que é uma grande dificuldade, por exemplo, em relação à cooperativa. Né? Como é que eu vou arrumar uma plataforma que não seja da iFood, nem da Uber, nem da 99, e que possa operacionalizar um conjunto de entregas e de contatos equivalentes. Né? Não tem, é muito difícil. Até tem como, por exemplo, eu acompanhei o nascimento de uma cooperativa na França, mas muito difícil, mesmo assim, com o apoio das prefeituras do PS francês, que obviamente está a quilômetros, luz de distância do governo Nunes Tarcísio. De qualquer modo. Uma outra coisa que é muito interessante de observar é de que maneira os espaços vazios da cidade foram ocupados pela iFood Pedal. E aí é interessante se pensar que esse conjunto de transformações no mundo do trabalho está acoplado a um conjunto de transformações
das formas de produção de espaço urbano. Né? Você tem uma explosão do complexo financeiro imobiliário, né? Com espaços vazios, com reconstrução, demolições, etc. E esses espaços foram usados, no primeiro momento, como bases da atitude penal. Agora, não precisa mais. Mas é interessante a gente perceber como essas duas mudanças estavam articuladas, né, naquele momento. Então, você tem as empresas de plataforma local based e a dinâmica do complexo imobiliário financeiro, absolutamente interligadas nesse primeiro momento. Mais ou menos 10, 15 minutos. Tá. Bom, aí a gente fez um conjunto de revisões, né, dos pontos de partida, a gente reviu o que se entendia por uberização, plataformização por aplicativos, também. Acho que é isso. Ah, não, já A próxima. tá. Então, deixa eu mostrar um pouco as fotos. Essas fotos foram tiradas em 2022, olha. Esse é um iFood pedal, pode passar. Passa rápido, senão não vai dar tempo. Isso aqui foi na Cardeal Arco Verde. Esse terreno também não existe mais. Pronto. Desculpa. Então, bom, primeira observação então, que a gente teve que fazer é a diversidade absoluta, além dessa centralidade fútil, centralidade absolutamente. Só que aí a gente encontrou uma pulverização de formas, a gente encontrou cooperativas. No interior do estado de São Paulo tem um monte de cooperativas de Araraquara, Campinas, um monte. A gente encontrou trabalhadores que se organizam por grupos de WhatsApp, né? Tem até uma foto que eu vou mostrar depois. A gente encontrou gente que trabalha por aplicativo e gente que faz entrega super tradicional, né? Da pizzaria do bairro, da padaria. A gente encontrou uma série de plataformas, Mercado Pago, Mercado Lalamó, e outras grandes. Então, você tem uma multiplicidade enorme, né, de situações de trabalho. Isso foi um enorme desafio. Por quê? Porque a gente começou a pensar, bom, mas então o que será que quer dizer uberização, plataformização, subordinação, controle algorítmico do trabalho? Então, tem todo um esforço para a gente chegar a uma precisão, ou ao menos a um mapeamento de significados, né, dessas dimensões. Tá? Quais são as formas de mediação, como é que acontecem continuidades e rupturas com as formas de assalariamento formais e informais, quais são as especificidades, e tudo isso no contexto brasileiro. Né? E aí a comparação com a França ficava muito clara. Você tinha uma sociedade salarial em decomposição, mas uma sociedade salarial que se completou, e uma sociedade salarial que jamais se completou. Né? Esses dois contextos, de fato, ajudaram a gente a pensar nesse padrão de comparação em que um caso absolutamente diferente iluminava, né? O que o caso francês iluminava o caso brasileiro, o que o caso brasileiro iluminava o caso francês. Então, a literatura apontava Just in Time, crowdsourcing, né? Todas aquelas, vocês conhecem, todos esse tipo de literatura, que foi muito importante, e a gente tentou dialogar com ela, mas o que se verificava era intermitência, complementaridade, trabalho eventual dos temas, eventual e amador, controle automatizado, gestão algorítmica do trabalho, tudo isso vinha aparecendo e a gente tinha que encarnar, ou ver se isso se verificava ou não, ao lado do tema do Henrique, que é o empreendedorismo, e o autoempresariamento. Né? Então, a nossa questão passa a ser combinação entre essas diferenças e heterogeneidades com a informalidade brasileira, classicamente compreendida como viração. Eu tomei meu próprio trabalho da Vera, trabalho do Chico, trabalho do Cenedinho, para pensar essa viração, né, na análise dos modos de inserção do mercado de trabalho no Brasil, nas suas tendências estruturantes. Para isso, eu usei largamente o trabalho da Adalberto Cardoso, que eu acho um livro
eu acho absolutamente fundamental para a gente poder entender o mercado de trabalho brasileiro nas suas estruturações. Tá? Então, na verdade, a questão é como é que o emprego informal conformou o futuro do emprego e do trabalho formal, né? Gerando indistinção crescente e fronteiras ou zonas cinzentas entre esses dois modos de inserção no mercado de trabalho no Brasil. Tá? Essa imagem que o Chico já desenha em 2013. Né? O que se chamava de, eu acho muito complicado essas categorias, mas o que se chamava de trabalho informal vira, então, o futuro do trabalho formal. Né? Bom, ainda no caso brasileiro, essas combinações, deixa eu ver se tem mais foto, não. Combinação das novas formas de controle com os modos clássicos e consagrados, do que de um exercício, isso apareceu, gente, o tempo todo, de um exercício despótico de gestão e organização do trabalho, pouco ou nada passível de regulação, muitas vezes observados pela literatura sobre o trabalho. Então, assim, a recusa do assalariamento, muito fortemente, é uma recusa da presença pessoalizada do patrão, do gestor, do gerente, da humilhação, e aí eu não tenho tempo de contar os causos, mas os causos são de matar. Assim, as formas de castigo, castigo, né? São de uma arbitrariedade, de uma pessoalidade, né? Então, bom, a gente foi perseguindo essa ideia, foi constatando essa ideia, o material etnográfico é extremamente farto, e a gente daí chega, acho que a gente, eu e o João, na etnografia que o João levou a cabo na Barão de Itapetininga, há uma noção muito interessante, que é de que maneira um trabalho que aconteceu a vida inteira na rua acaba recebendo novos personagens que são os empreendedores. Eles se integram muito frequentemente a essa rede das ruas, que é a tia que vende marmita, o salgadinho, o consertador de não sei o quê, o homem sanduíche lá das placas, e o entregador. Né? Então, se a gente pega a Barão de Itapetininga, talvez esse seja o exemplo mais interessante, mais rico, você vai perceber que você tem já um trabalho que acontece na rua, ao qual se somam os empregadores. Além disso, evidentemente, as liminalidades entre as economias ilegais e as economias legais. Né? A gente vai muito frequentemente observar isso. Bom, as formas de intermediação, já falei para vocês, são os operadores logísticos, essas formas de intermediação são muito múltiplas, tá? Muito múltiplas, tem de tudo quanto é tamanho, tipo, forma, tudo. Tem relação bastante pessoalizada, tem um monte de relações, e tem uma transição da operação logística para a franquia. Por quê? Primeiro, é importante dizer que isso foi testado em algumas cidades, como Sorocaba. Sorocaba foi uma cidade laboratório para testar. Segundo, isso tem a ver com o protagonismo jurídico das empresas de plataforma, que não reconhecimento da subordinação e do assalariamento dos empregadores. Né? E com isso, um conjunto de outras novas que várias. Por exemplo, a iFood tem 5 mil trabalhadores formais registrados que trabalham no home office, ou numa empresa aqui em Osasco, que parece uma série de jogos de empresa de jogos de videogame. Juro, eu fui lá e fiz várias entrevistas. E 250 a 300 mil empregadores na rua, sem nenhum emprego e sem nenhum garantia. Mas vejam, há 5 mil trabalhadores. CLT, contratados, planos de carreira. Uma grande quantidade de empresas que estão aí no meio, como a Televisa e a Motul, que também foi interessante observar. E a ideia de que essas empresas, então, trabalham em rede. Pode mostrar, ó, essa é a Barão de Itapetininga, ainda era iFood, mudou, um monte de 99 agora, Itaim Bibi, Shopping Tatuapé, isso é Zona Leste, a gente chegou a fazer algumas incursões na Zona Leste. Bom Retiro,
Esse é um exemplo de grupos de trabalhadores de WhatsApp que trabalham para a Zoel, que trabalham para a iFood e que também têm os próprios grupos. Né? Então, essa multiplicidade, que é uma multiplicidade muito frequente nos chamados postos de trabalho da informalidade brasileira clássica, na migração, ela está inteiramente aqui e reconfigurada pelas plataformas digitais. Essa é uma Dark Store, Dark Kitchen. Isso é um modelo de negócio. Ainda falta aí uma coisa central, que a gente pôs de positiva, mas precisaria pôr de novo, que é o Itaú. Então, vocês estão percebendo, olha, a iFood não é uma empresa brasileira, coisa nenhuma, ela foi comprada por capital holandês, empresa europeia, tem tudo isso aqui, e mais um outro conjunto que eu não consegui dar conta de botar nesse gráfico. Foi o Lucas que fez o primeiro, depois eu fiz no segundo e terceiro, acrescentando, mas eu usei o do Lucas, e a gente vai estendendo. Inclusive com startups, presta atenção numa coisa que eu acho muito, para mim foi uma coisa surpreendente, as startups, elas não existem para durar, elas existem para serem vendidas. Elas viram unicórnio. Então, você tem toda uma modulação desses quadros que é bastante significativa. Bom, vou correr aqui. Né? Se eu não correr. Sim, não, volta. Essa aí é uma franquia. E aí entregou. Isso é uma novidade do ano passado. Tá? Bom, então, eu queria dizer para vocês que isso é uma coisa bem interessante, se a fábrica desaparece, e essa é uma discussão que eu tive com os franceses, muito importante. Bem, não tem fábrica assim, tá? Tem produção, claro, na kitchen, na história. Não tem fábrica, mas tem empresa. Né? Porque tem um conjunto de pensadores franceses vinculados com o INEC, que dizem, bom, então tá, então não é nada disso, o capitalismo é um capitalismo cognitivo. Não é bem assim. Né? Tem empresa, sim, né? E tem uma empresa que é absolutamente central. Pelo contrário, tem empresa demais até, tem muita empresa. Né? E tem muita empresa com poder de decisão sobre essas práticas. Também é importante dizer que essas empresas, elas viram fintechs, todas. Né? O Mercado Livre é banco, todas elas. A iFood é uma fintech, todas elas são fintechs. Né? E elas se associam a outras grandes empresas financeiras que têm hoje um papel absolutamente fundamental na produção de infraestrutura urbana. Então, assim, você tem uma presença do capital financeiro e que a lei da Paulina chama de hegemonia do capital financeiro nessa história, que é muito, muito importante e muito, muito pouco discutido. Tá? Bom, quem são os trabalhadores? Já falei para vocês que os trabalhadores, pode passar, os trabalhadores têm uma questão que é muito interessante, que é os trabalhadores têm muitos especiais, muitos. Assim, os dados são bastante importantes. E por que tem muito ex-presidiário? E aí é uma questão delicada, que é a criminalização das classes populares. Não tem muito ex-presidiário. Tem uma política de encarceramento em massa. Por isso. E porque o trabalho plataformizado de entrega é um portal de ingresso. Né? Então, se não existe uma série de coisas que um outro emprego exigiria. Então, obviamente, é uma porta de entrada ou de reingresso no mercado de trabalho. Também isso que justifica o fato de você ter muita gente jovem que começa a trabalhar pós-crise, pós-2013. Eles entram depois. E eles já entram pós-2017. Ou seja, eles entram no mercado de trabalho já reconfigurado. A outra coisa é a questão fundamental da escolaridade. Também é uma coisa que a gente discute pouco, que a literatura discute pouco, mas assim, são trabalhadores que têm até o final do ensino médio no máximo. E aí isso é um portal. Mesmo quando eles entram na faculdade, mesmo eles vão fazer ProUni, os ProUnis da vida, eles vão fazer uma formação universitária dessa natureza, eles não ultrapassam isso.
um linear. O que vai garantir para essas empresas de plataforma um exército monstruoso de gente, né? É muita gente, jovens negros periféricos, né? Toda a coroa periférica, é muita gente que alimenta, então, essa possibilidade incansável de rotação. Eu não vou, tem os exemplos todos, vocês podem ver que eles têm entre 22 e 30 e poucos anos, mas a grande maioria tem menos de 30, a gente pegou alguns, né? Eles, enfim, que são exemplos, depois se vocês quiserem eu posso mostrar a vocês. O Jonas, que vendia bala no celular, para comprar o celular, dizer, o que isso, esse perfil nos mostra? Que é fundamental que você tenha um conjunto de equipamentos para poder fazer a entrega. Fundamental. É bicicleta, moto, ou plano de celular e celular. Não pode ser um celular qualquer. Isso supõe o quê? Isso supõe que você tem que se virar para conseguir. Você se vira como? Desse jeito, ou se endividar. E essa é uma chave fundamental. Por quê? Porque me permite vincular a presença do capital financeiro aqui e a presença do capital financeiro aqui. Dívida. Dívida como pré-condição para que eu possa ganhar a vida. Bom, não sei se isso ajuda ou me atrapalha, mas, enfim, tem muitas dimensões de campo que foram absolutamente consonantes com as pesquisas da Aliança Bayer, por exemplo, mas algumas foram dissonantes. E o que a gente foi percebendo? A gente foi percebendo uma clara precarização. Em que sentido? No sentido de que os próprios empregadores, para poder garantir uma renda mínima, trabalham mais, trabalham em zonas de promoção, né? E trabalham um número maior de horas, trabalham um número maior de dias, eles mesmos. Né? E aí, uma das coisas mais incríveis que foi ouvir de um jovem trabalhador que ele preferia ser OL, porque ele queria receber todo dia. E recebendo todo dia, ele garantia minimamente que ele tivesse dinheiro para comer. Mesmo que o operador logístico ficasse com 7 em cada 100 reais. Vai ter que tirar. Acho que abriu o microfone, tá? Moniz. Então, assim, intensificar o emprego da própria força de trabalho, otimizar os deslocamentos, prolongar as áreas de trabalho, procurar as regiões com maior demanda de entrega, esses são os expedientes pelos quais era possível, então, intensificar o próprio trabalho. Né? Na nossa pesquisa, assim, a gente tem dados muito compatíveis com o fato de que 72% dos aplicadores, dos empregadores de aplicativo, não realizaram contribuições previdenciárias, se chama pesquisa de fruto, mas os nossos dados batem com isso, as nossas informações. 66% os empregadores são os principais responsáveis pela renda da família, sobretudo os motoboys e os mais velhos. Eles são os responsáveis pelo não é trabalho amador. 41% já sofreram acidentes de trabalho. Os números, então, são bastante impressionantes. E o que a gente encontra? Que a gente encontra que, como eles não têm nenhuma garantia, eles são inteiramente dependentes dos benefícios de prestação continuada. Né? Eles caem. Então, assim, eles são 70% do serviço de trauma, os motoboys do HC. Né, com índices, por exemplo, em 5 meses do ano passado, quase 1.400 empregadores morreram. Bastante gente. Bom, então, assim, vamos lá para as últimas imagens, que eu acho. Esse mapa é um mapa que eu acho que é bem legal a gente mostrar. Vocês estão vendo as linhas mais grossas, são as linhas com fluxo maior de trabalhadores.
tá? De onde é que eles saem? Eles saem da periferia. Para onde é que eles vão? Para o vetor sudoeste, onde as zonas de promoção são mais importantes. Tá certo? E onde tem mais restaurantes, onde tem mais pedidos. Eles vão para lá. Tá? Alguns deles saem de Suzano, Mogi, Itaquaquecetuba, Guarulhos, Francisco Morato. É muito impressionante isso, né, gente? O que me levou a pensar e a repensar a noção do Kovarik de espoliação urbana, né? Que é muito evidente. Espoliação urbana que é feita não apenas pelo tempo de deslocamento, mas por essa soma entre exploração e exploração, ou seja, uma soma que nos permite pensar de que maneira a produção e a reprodução, né, a produção do valor da mercadoria deslocada, a reprodução da força de trabalho e do próprio capital dessas empresas, opera aqui, né? Eu acho muito incrível. Eu estou acabando para terminar. Então, eu fiz uma pesquisa etnográfica, quero ver se eu termino bem rapidão para ver se eu eu fiz uma pesquisa etnográfica, mas para nós ficou muito claro que a gente tinha que ir além da etnografia. Porque você tem dimensões que você só consegue entender se você for além da dimensão local etnográfica, né? Então, eu chamei de tramas e escalas, né? A gente tem que entender que tem um conjunto de reconfigurações importantes e que essas reconfigurações são mundiais, né? Então, tudo o que os trabalhadores indocumentados fazem nas grandes capitais europeias são os jovens negros e periféricos que fazem aqui, tá? Mas eles são brasileiros. Então, acho que isso é fundamental, né? Entender que essas empresas são empresas mundializadas, sobretudo a UD, a iFood também, ela se diz brasileira, mas ela não é. A Tembice está por toda a América Latina, a Motu, que faz leasing de motocicleta, é um outro parceiro fundamental também, não se restringe apenas a São Paulo, pelo contrário. A outra coisa é o lugar das plataformas, isso foi um tombo legal, porque eu achava, acho que a gente achava, que as plataformas eram instrumentos de contratação de trabalho, de engajamento. Não são, gente, é muito mais do que isso. Esses caras, eles têm que ficar plugados o tempo todo. Então, essas plataformas, para além do engajamento no mundo do trabalho, são máquinas de subjetivação. Então, você pergunta assim, mas escuta, você vai se aposentar? Eu não vou precisar, vou jogar tudo em Bitcoin. E aí minha aposentadoria está garantida. E aí vocês imaginam, essa quantidade de informações que mistura bet, jogo, gamificação, dataficação, com engajamento no emprego. Né? Então, essas plataformas são muito mais do que simples formas de engajamento no trabalho. Existem, inclusive, trabalhos na linha de psicologia social e psicanálise que mostram coisas extremamente interessantes. Por exemplo, que você desenvolve um outro ego, que é um ego digital. Né? Então, você existe de uma maneira aqui e de outra maneira nas redes. Só que ele é independente de ninguém. Esses dois egos, enfim, não é bem assim, né? Não é que se existe na rede, não é assim. Então, você tem comprometimentos de destinos e de trajetórias inteiras por mediação dessas plataformas. A ideia de que as empresas são todas fintechs, né? A ideia, então, de que o capital financeiro está fortemente presente, obviamente, e que, então, você tem uma outra maneira, um outro funcionamento que tem a ver com esse novo modelo das empresas e que tem a ver com o complexo imobiliário financeiro que opera a produção de espaço urbano, né, que produz esse espaço. E a nota metodológica é assim. Eu fiquei me perguntando por que eu não via, por exemplo, dívida, por que eu não via, por que estava acontecendo comigo durante parte significativa da pesquisa. Essa é uma dimensão etnográfica fundamental.
Então, se eu recuso pelas tramas etnográficas, por outro lado, pensar o meu lugar e o meu papel dentro da pesquisa foi uma dimensão etnográfica importante, porque eu, como parceiro da literatura, nós começamos fazendo essa pesquisa e procurando desesperadamente a figura do trabalhador assalariado. Essa figura não está presente, ela está fortemente vinculada, apesar da normativa jurídica dizer que há subordinação, que é assalariamento. Desculpa, do ponto de vista deles, da forma como eles nomeiam a sua própria experiência de trabalho, da forma como eles desejam as suas próprias trajetórias, não é isso que acontece. Então, não dá para chamar de alienação, desculpa, também não dá. Não dá para você partir do pressuposto de que seu interlocutor de pesquisa é alienado, não é isso. Você tem que entender por que ele nomeia assim. Você tem que entender qual é a perspectiva de futuro, qual é o horizonte expectativo que está construído. Né? E, finalmente, na história dos breaks dos apps, que é essa última foto aqui, não dá para vocês verem, que é o break de 2025, aparece uma figura que eu achei muito interessante, pelo menos problematizar. Aparece, pela primeira vez, de uma maneira muito clara, uma espécie de auto-reconhecimento desses empregadores como trabalhadores. Eles começam a se ver e a se nomear e a se entender como trabalhadores, ainda que não trabalhadores assalariados, sindicalizados. Né? E aí eu queria terminar com a figura thomsoniana de uma nova economia moral, que reconhece as formas de exploração e a própria condição de trabalhador, ainda que não assalariado, ainda que não CLT, ainda que não sindicalizado, ainda assim, trabalhador, jovem, negro, masculino. Acho que era mais ou menos isso. Ok, né? Excelente, Cibele, muito, muito bom, muito bom. Eu vou deixar Marcel, que está aí na frente da tela, tomando conta das perguntas. A gente tem, felizmente, ouvimos muito Cibele, infelizmente, temos somente 15 minutos para levantar pontos e comentários. Então, podem levantar as mãozinhas rapidamente. Opa! Douglas, Posso começar com boa noite. eu faço a retaguarda. Obrigado pela apresentação, adorei. Tem muitos achados na sua pesquisa, fiquei feliz de ouvir, porque são não só achados que conversam com a própria pesquisa de pós-graduação, mas que são comuns de uma parte da literatura. Na minha pesquisa, eu identifiquei, por exemplo, fiz uma etnografia com empregadores também em São Paulo. Eu fiquei até surpreso que a gente não se encontrou em campo, a gente estava em regiões parecidas. Na minha pesquisa, eu identifiquei que tem uma diferença, uma segmentação muito grande entre ciclistas e motoboys, apesar de eles partilharem os mesmos aplicativos. Tem uma segmentação geracional. E tem uma segmentação de identidade profissional e até de identidade de gênero. De um lado, a gente tem a figura dos filhos, ciclistas mais jovens, e de outro, a gente tem a figura social dos pais, arrimos de família, os motoboys. Né? Eu, na tese, na dissertação de um pesquisador de Porto Alegre chamado Henrique Paes, né? Sherman Paes, que vocês devem conhecer, ele faz uma diferenciação interessante também entre os empregadores militantes, que participam dos coletivos políticos e tudo mais, e dos entregadores comuns, que ele chama, que são os majoritários, que não têm afeição à organização política, eles são, não são simpatizantes, né? Exatamente. Quando a gente vê as imagens do PREC, dos ECs, ou das manifestações, ou quando a gente faz etnografias como o meu, a figura dos motoboys também era absolutamente majoritária. Os ciclistas, eles quase não estão presentes. Né? Até porque os influenciadores, eles se rejeitam assim. Claro. Renato Assad, Júlio Freitas, Paulo Carlos. Mas eu identifico que, nas pesquisas em ciências sociais, principalmente, tem uma tendência unificadora, em termos de identidade profissional, de tratar os empregadores como se fosse um grupo unitário e homogêneo, apesar de serem muito diversos.
em termos de mentalidade política, de renda, de geração, de identidade profissional. Eu queria entender, já que o final da sua apresentação se encaminhou um pouco mais para esse lado, a que você atribui esse descompasso entre os achados empíricos, por exemplo, os empregadores não querem regulamentação, não querem defesa do Estado, não querem assalariamento, e um viés de certas produções nas ciências sociais, comunicação social, sociologia e geografia, que são as áreas que eu estou mais em contato. É isso. Prefere juntar algumas perguntas? Pode ser? Tem mais perguntas? Cris. Mas tem uma coisa importante para te dizer. Uma coisa muito Certo. Cristina, se quiser colocar sua pergunta. Quero sim. Vocês me ouvem? Sim. Pode abrir o microfone, já. Bom, primeiro, parabenizar a professora Cibele e agradecer pela aula, pelo esforço conjunto impressionante, quantas chaves analíticas o grupo emprega para a gente trabalhar. Rapidamente, queria dar um depoimento, assim, eu fiz, não foi propriamente uma pesquisa acadêmica, eu fui, no final do ano passado, contratada por um grupo político que está interessado em formular políticas públicas para entregadores, e nós fizemos grupos focais em 9 capitais brasileiras com entregadores. E muitos desses achados, a concentração, a maneira como se organiza, urbanamente, enfim, vários deles se repetem em todas as capitais, então é uma pesquisa etnográfica que, de fato, fala muito sobre um contexto muito maior, mas eu queria, rapidamente, voltar para a pergunta original. Professora, eu queria ouvir que tipo de mercadoria é produzida pelas empresas. É isso. Obrigada de novo e parabéns para o grupo. Obrigado. Eu também, como Cris e como Douglas, queria me juntar e agradecer e dizer que bom, Cibele, que deu tempo de esse semestre você estar entre nós. Tem alguém que perguntava aí no chat aonde é possível encontrar texto com esses maravilhosos resultados. Então, Cibele, você pode aproveitar e responder também. Eu tinha somente 2 pontos. Talvez, não acho que vai dar tempo, mas se der, eu achei muito instigante a sua pergunta inicial sobre, ao fim e ao cabo, que tipo de mercadoria é essa que está em jogo? Vou falar bom. Acho que enquanto isso enquanto a Nádia volta, Matheus, se quiser colocar sua pergunta, por favor. Oi, Matheus. Oi, professora. Bem, primeiro quero parabenizar o grupo todo pela pesquisa, eu sou um grande fã. A minha pergunta ela é simples, mas eu acho que o grupo de vocês talvez seja um dos melhores localizados para poder respondê-la, que é se existe essa diferença, mas qual é a diferença da dinâmica dos entregadores quando a gente está falando de grandes cidades e pequenas cidades do interior? As grandes pesquisas são geralmente concentradas em grandes centros urbanos, mas entregadores existem hoje em todas as cidades brasileiras. E, pelo menos nas minhas experiências e nas minhas pesquisas, faz muita diferença quando a dinâmica social dos entregadores, quando é uma cidade grande e uma cidade pequena, né? Porque dependendo da cidade pequena, literalmente todos os entregadores se conhecem. E eles têm essa visão do todo. Então, o horizonte urbano é outro. E aí, com isso, a dinâmica de grupo, a dinâmica de identidade é muito diferente. O próprio controle social que os entregadores conseguem ter sobre a cidade é muito diferente. Enfim, essa é a pergunta. Obrigado, Matheus. Quer retomar, Nádia? Está no mudo. Está no mudo. Perdão, quero sim, até porque faz uma conexão bacana com algo que o Matheus tinha acabado de falar. Eu estava querendo que você, se possível, falasse um pouco mais sobre essa coisa da mercadoria de deslocamento. Que tipo de mercadoria é essa? É a mercadoria de deslocamento.
que diabo é que essa mercadoria tem de especial, vis-à-vis outras mercadorias, e como, aí chega a Mateus, que eu achei bem, bem legal, como o contexto em que isso se faz pode marcar a natureza da forma como essa mercadoria opera, tá? E como os trabalhadores se envolvem nesse processo. Esse era um ponto. E o outro ponto último, também muito rápido, era, eu adorei você ter voltado à ideia de legibilidade, Divina Das, porque, veja se eu estou pensando certo, quer dizer, reconstruir a legibilidade do processo, né, ela é uma demanda permanente, né? Ela é um imperativo. Quer dizer, do ponto de vista do trabalhador, ele está sempre permanentemente instado a reconstruir a legibilidade de um processo que é marcado por uma ilegibilidade permanente. E o que eu achei interessante é que, pensando de novo na coisa de Divina Das, a ilegibilidade como um atributo não só da atuação de atores centrais, no caso o Estado, né? Perdão, não só do Estado, mas da atuação de outros atores centrais na dinâmica da reprodução, sobre as margens, né? Quer dizer, os grandes negócios, não apenas o Estado, né? E trabalhar com essa ideia que eu acho que é muito cara desde sempre a vocês, desde o NEDIC, né? Que é essa ideia de áreas ilegíveis, onde a fronteira entre o que é legal e ilegal, ela não é somente tênue, mas esse é um outro ponto, ela é permanentemente negociada. Tá? Então, acho que quando você puxou a ideia de legibilidade, você abriu a possibilidade de alargar a ideia de legibilidade da Divina Das, pensando não a partir do Estado, mas pensando a partir de outros atores. Eu adorei. Tinha mais coisas, mas eu deixo só essas duas. Claro. Claro. Eu fiquei pensando, a gente está sempre diálogo, né? Tem que falar um pouquinho mais alto para chegar aqui. É mais alto, senão a gente não ouve. Perdão. Eu fiquei pensando também sobre a mercadoria de deslocamento e se a forma de operacionalizar o trabalho, né, as condições de permanência de deslocamento desses corpos no espaço, também não sinalizam por fato de que o que está sendo vendido não é simplesmente um deslocamento, né, mas também uma mercantilização de um ritmo e de um padrão de consumo, de refeições, né, e também é uma coisa nova, relativamente nova, que talvez nem seja compatível com o trabalho digno. Né? Também eu acompanho uma cooperativa que tenta fazer esse trabalho digno, tem um aplicativo, mas que não funciona desse jeito, na hora, né? 5 minutos, 15 minutos. E não é simplesmente uma questão técnica, de não ter acesso a essas técnicas, né? Porque não tem como, assim. Então, talvez esse padrão de consumo também tem feito, né? Vamos passar para a Cifele. Desculpa. Eu vou começar das novas que eu vou sair, porque a gente precisa pegar crianças. Sou uma avó. Olha, vou fazer assim, eu achava, você acha um monte de coisa, né? Às vezes você escreve, às vezes você não escreve, mas acha. Eu achava, por exemplo, que o motoboy era uma espécie de ascensão de carreira em relação ao circuito. São dinâmicas muito diferentes. Desde assim, como é que eu recebo as entregas? Não, o motoboy recebe em casa, o celular. O tipo de acesso que você tem à cidade, aos fluxos da cidade de moto, né? Enfim, as idades. Na minha pesquisa, foi assim, muito a diferença etária e a diferença, portanto, geracional, e a diferença de momento da vida, sabe? Você tem os ciclo de pregadores razoavelmente jovens, por volta dos 20, no máximo, sabe? Os motoboys são mais leves, tirando o fato de que os motoboys já existiam. Eles eram uma profissão. Eles têm o sindicato, tem cargo de confiança do sindicato é zero.
Mas eles têm, por quê? Porque eles têm uma história, né? Uma pré-existência. Os entregadores não, como categoria. Claro que a gente entregador espera, mas não nessa proporção, e não com essa forma de engajamento. E também não me parece que você tenha uma ideia de carreira. Claro, alguns falam, não, eu vou comprar uma moto, mas, de uma maneira geral, as motos elétricas, as mobiletes, todas são compradas usadas, são horizontes muito mais factíveis do que a moto e a moto qualificada. Claro que tem a montura, né? Mas algumas entrevistas que eu fiz já no fim da pesquisa, alguns motoboys dizendo, olha, esses caras que pegam moto muito simples são os donos, porque a moto é frágil, a moto é indiana, é de uma fragilidade enorme, ela tem um dispositivo, assim, são requintes de violência, juro, são requintes de crueldade. Ela tem um dispositivo, se você não pagar a empresa até quarta-feira, ela para. Você primeiro trabalha para pagar a motor, segundo eles, leasing. Depois, para você. Por quê? Porque quarta-feira parou. Só que o grande movimento é posterior à quarta-feira. Né? Então, assim, você vai entrando dentro dessas diversidades, dessas situações locais, e vai percebendo, de fato, uma identidade profissional muito, muito marcadamente diversa entre esses entregadores e motoboys. A gente não conseguiu fazer essa exploração até o fim. Tá? A gente começou com 5 entregadores, principalmente com 5 entregadores, até porque eles ficavam nas portas do iFood Pedal mais disponíveis. Né? Tem isso. Como é que você vai negociar as entregadores? E a gente negociou um pouco por aí. Né? Aí, em relação ao corte geracional, você tem toda a razão, identidade profissional de gênero também, os entregadores militantes e os entregadores comuns. Quem são os militantes? Aí tem de tudo, né? Militante SIC, né? Porque você tem desde militantes, os caras que estão lá, antifascistas, os caras que estão vinculados às lideranças agrícolas, né? Que, de fato, que estão vinculados, por exemplo, ao grupo de trabalho do Ministério, que estão negociando com alguns juristas, como o Sidney Machado, que é um cara que também, com quem eu trabalhei bastante nessa pesquisa, e tem os caras que organizam grupos. Então, as lideranças, isso é uma das coisas que eu me vou pensar nas plataformas, são míticas também, são todas lideranças youtubers, eles se organizam por plataformas e com diferentes posições políticas. Então, por exemplo, tem uma liderança que eu estou várias vezes, assim, acho que a última vez foi em 2025, que é o 24, 2024. Ele é super ligado às ONGs, às franquias. Super, defende de unhas e dentes. E ele é contra qualquer posicionamento político à esquerda. Ele quer defender a categoria, mas ele não quer nenhum momento confundir com qualquer coisa que possa lembrar, até porque ele depende da audiência nas plataformas. E a audiência não necessariamente é militante no sentido clássico da palavra. Então, você tem razão. E, obviamente, há uma recusa visceral ao sindicato. Visceral. A recusa é impressionante. Você tem toda a razão. Eu acho que é isso mesmo, e espero que você consiga fazer essa diferença bem claro, para a gente poder te ler e aprender com a sua pesquisa. Né? Cristina, olha, Cristina e Nádia, a gente leu, nossa, a gente leu Marx, a gente voltou para o Marx para discutir teoria do valor, a gente leu porradas de livros, Ricardo Antunes, todo mundo, para ver como é que produz valor aqui. Produz valor ou não produz valor? Né? Que mercadoria é vendida? E a gente chegou a essa conclusão, né? que é vendida a gente e a literatura.
que vendido é essa possibilidade, é essa rapidez do deslocamento. Né? Chega em 15 minutos. E não apenas comida, remédio. Né? O Maximilian, acho que também comentou pessoas, no caso da tentativa de deslocamento por moto. Né? Sem dúvida, né? Só que em São Paulo você viu que não deu. Né? Pessoas, sem dúvida. A gente não trabalhou com transporte de passageiros, a gente trabalhou com transporte de passageiros na França, com táxis, que viraram Uber, que viraram cooperativas. Foi muito interessante. Não trabalhando no Brasil, por quê? Porque tem uma especificidade. O transporte de passageiro tem uma especificidade em relação ao transporte de qualquer modo, deslocamento e rapidez são basicamente aquilo que se vende. Né? E quanto mais rápido, seguro. Encontramos muita gente que comeu a entrega da comida. Encontramos muita gente que tinha que entregar dinheiro. Falou, lamento, mas não vai dar para entregar esses 2 mil porque eu estou precisando. Então, encontramos esse tipo de statement que foi muito utilizado, que é perfeitamente compreensível, né, nesse limite. Né? Mas é isso, quer dizer, tem toda uma discussão de quem é que produz valor. Então, a gente está muito mais perto da ideia de... não dá para negar a ideia de exploração. Eles são explorados? Claro. Basta dizer que uma das grandes indicações é taxa básica. Porque as taxas são abusivas. E as taxas são abusivas para que as promoções funcionem. Claro. Né? Porque quais são os picos? São os horários de almoço, de jantar e de lanche, e esses são os horários de promoção. A discussão do valor, eu juro, eu não sei resolver. Se o Ricardo Antunes sabe, ótimo, que bom, porque eu não sei, eu não acho que é fácil resolver, mas eu acho que é uma questão que a gente guarda para discutir. Tenho certeza que é essa mercadoria? Eu acho que sim, eu acho que é a mercadoria de deslocamento rápido que é vendida. Né? Como que ela opera? Ela opera por crowdsourcing. Isso eu acho que a literatura tem razão. Ela opera com um exército de gente disponível. Né? A gente chegou a namorar, eu cheguei a namorar a ideia de um exército digital de reserva, por exemplo. Só que, atenção, esse trabalho ele tem uma mediação digital, mas ele não é digitalizado, ele é físico. Ele não é cognitivo só, ele tem uma mediação de deslocamento físico. Né? É a perna do corredor, é a vida do motoboy. Né? Acho que a questão da legibilidade, ela é, de fato, fundamental. E, assim, Nádia, me impressionava muito a ideia de humilhação, sabe? Todos eles falam, todos. Eu fui cancelado, não sei por quê. Eu não consigo encontrar a razão do meu cancelamento. E todos alugam contas, todos. Né? O aluguel de contas, por mais que o iFood exija trejeitos faciais, o aluguel de contas é uma prática absolutamente recorrente e indispensável. O cara foi cancelado, vai fazer o quê? Que ele vai ganhar o dinheiro que ele precisa amanhã. Né? Então, essa ilegibilidade ela é de uma humilhação extrema. Essa humilhação, entretanto, não é uma humilhação pessoalizada, é supostamente o aplicativo que faz. Né? Tem uma questão que a gente vem discutindo muito para Venadaz, a ilegibilidade do Estado, né? Nas suas margens. Se a gente observa o fato de que a gestão do trabalho e, de certo modo, a gestão da pobreza é cada vez mais uma gestão de fundações empresariais e empresas, essa elegibilidade acaba sendo, por assim dizer, parte constitutiva dessa gestão. Ela é um elemento dessa gestão nas margens. Né?
na medida em que Estado e empresa se acoplam numa outra forma, bastante difícil, inclusive, de ser decodificado, mas muito presente nas periferias e nas favelas, através de uma coisa chamada, abre aspas, negócios de alto impacto, altamente financiarizados. Altamente financiarizados. Mas essa operação e essa produção contínua de legibilidade e ilegibilidade, a legibilidade como reivindicação e a ilegibilidade como fato, é de fato muito, muito significativo. As fronteiras tênues e negociadas entre legalidade e legalidade, isso também passou muito pela cabeça. Por quê? Porque quem é que cliva, né? Quem é que decide o que está dentro do campo da legalidade e o que não está? Nas entrevistas que eu fiz com a prefeitura, por exemplo, da cidade de São Paulo, eu fiz várias, secretária de mobilidade, fiz várias, inclusive o que me impressionou muito, não só o uso da infraestrutura urbana, como dos serviços urbanos, né? Pelas empresas. O que acontece, gente, é que as empresas operam numa margem muito estreita, num limite entre legalidade e ilegalidade. Por exemplo, as promoções não são inteiramente legais. Né? Por exemplo, as dark kitchens não tem nenhum tipo de regulamentação, nem sanitária. Nem sanitária. Né? Obviamente, a questão do trabalho é sempre uma questão absolutamente limítrofe, e isso vai justificar o protagonismo jurídico das empresas de plataforma, e quando vão perder uma ação, vão lá e fazem tudo. Então, o que você faz? Você não cria jurisprudência. Né? Nunca. Tem uma militância organizada contra o assalariamento, contra a subordinação formal dessas empresas, e, obviamente, vasos comunicantes bastante significativos, por exemplo, o Barroso e o CEO da iFood, isso foi noticiado em todos os jornais, o Barroso cantando nas festas, já era parte do que hoje a gente sabe o brasileiro faz direto e reto. Né? Então, assim, essas fronteiras são tênues do lado dos trabalhadores, do lado dos empregadores e do lado das empresas. E o Estado vai crivando o que está dentro do campo da legalidade e o que não está. Então, o menino que vai traficar, sai da Barão da Piratinga, vai fazer um pequeno tráfico na Praça da República, esse é inteiramente ilegal. Agora, as promoções da iFood são legais, mas são toleráveis. Né? E você tem mesmo os acordos entre a iFood e a polícia. Né? Tem todo um conjunto de acordos para impedir que a polícia obstaculize as entregas na sua rapidez, sobretudo, no tudo. Matheus, bom, tem muita coisa para falar, claro, não vou conseguir, né? Mas, Nádia, de qualquer hora dessa, a gente conversa melhor. Matheus, tem uma diferença entre as grandes e as pequenas cidades? Eu acho que tem, eu não fiz pesquisa nas pequenas cidades, eu só fiz pesquisa na cidade de São Paulo. Tá? Mas, por exemplo, Araraquara tem uma cooperativa que vingou. Eu acho que isso pode ter a ver com o tamanho da cidade, com o tipo de operação e com a escala, obviamente, né? Você não precisa de uma super plataforma que vai fazer um vínculo entre restaurantes, supermercados, dark kitchens, dark stores, tudo, a escala é outra, e a escala é fundamental, mas não só a escala. Vou dar um outro exemplo que também me pegou, foi uma surpresa de campo, o relevo. Né? Relevo, você tem lugares onde simplesmente é impossível, mesmo que você tenha uma bicicleta elétrica, a depender do relevo, a rapidez não vai rolar. Né? Não vai ser a mesma. Então, ou é moto, né? Ou, ao contrário, o Barão de Itapetininga não entra moto, porque é uma rua de pedestre. Então, só tem entregador. Né? Então, você tem essas territorializações. Relevo é uma coisa que não passa pela cabeça de um cientista social, impressionante. Passa pela cabeça do geógrafo. Mas quando você está em campo, né, você percebe essas dimensões. O rio.
as observações que eu pude fazer no Rio com o Cristiano, que é francês, mas mora no Rio, porque não é bobo, né? Então, enfim, ele mora no Rio, vai à praia todo dia, e ele coordenou a pesquisa a partir do Rio de Janeiro. Eu fiz muitas observações no Rio. Gente, é praia, que o pedaço do Rio de praia, né? Tem um fluxo de restaurantes e de ciclovias, que é uma outra coisa que eu questionei muito, né? Qual é o papel e o lugar das ciclovias. Então, assim, tem uma dimensão territorializada muito importante, Matheus. Eu não posso, enfim, te responder até o fim, porque eu não fiz pesquisa em cidades menores. Mas eu sei, para te dar esse exemplo, que algumas delas suportam e permitem cooperativas, outras não, né? Você tem, mesmo quando você tem grupos de WhatsApp de entregadores, eles funcionam como uma alternativa entre outras. Então, iFood, um grupo de WhatsApp, o Lalamove, a OL, não sei das quantas. Isso, sim, é muito parecido com a viração clássica brasileira, né? Extensão da jornada, combinação de postos de trabalho, combinação de inserções, para que eu possa conseguir virar. E, por isso, sobreviver. Com isso, eu tive que trazer Verônica Gago, Aioeiro, né, toda essa literatura para perguntar como é que os pobres ganham a vida, como é que os pobres sobrevivem no momento em que o assalariamento encolheu a esse. Né? Olívia, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Não é compatível. O pressuposto é um tipo de trabalho que não tem a ver com trabalho, tem a ver com produção, né? Que tem a ver com uma massa de trabalhadores a se incorporar. Você quer ver, por exemplo, uma das coisas que me impressionou muito, acho que eu estava com você, quando a gente encontrou aquele mensageiro, né? Não sei o nome. O que é? O que ele fala? Bom, eu fiz. Esse é um discurso padrão. Eu me vi. Quem você casar de tudo? Eu já fiz de tudo. Menos roubar. Eu me vi. E aí os caras vão te dizer mais ou menos assim, olha, eu estava fazendo entrega, sofri um acidente e nem mensageiro. Assim que eu me recuperar, eu vou voltar das entregas. Por quê? Porque eu ganho mais. Mas assim, se você sofreu um acidente, tudo bem. E aí tem dados que são dados de péssima alimentação, péssima hidratação, acidentes seríssimos, que não são considerados jamais acidentes de trabalho. Se você paga por evidência, se você tem a L, o acidente de trabalho só é complicado se você tiver a BEC cheia. Então, assim, todos os tempos mortos não são computados. E você não existe, senão quando você está fazendo a entrega. Então, assim, não é a lógica do assalariamento e nem das conquistas dos trabalhadores assalariados. Não é. E isso justifica a militância, assim, empenhadíssima dessas empresas contra a contratualização do assalariamento. Ainda que, obviamente, haja. Tá? Mas é uma nova, eu acho que é uma nova forma. Tá? Daí, que ganhou. Que está ganhando espaço de uma impressionante, que a gente vai ter que entender. Então, só comissão. E que isso tem a ver com as grandes modulações dessa coisa que a gente chama de modo capitalismo. Isso. Obrigado, Sibeli. Imagina. Obrigado a todas e todos que também compareceram para o debate. Eu cortei, corri. Foi ótimo. Queria só aproveitar esse finalzinho para, além de agradecer a Sibeli, a participação de todos, dizer que a gravação de hoje vai ficar disponível no YouTube do COI. É só buscar no YouTube Observatório das Instituições Brasileiras, COI-USP, se escreve com C, COI, USP,
As gravações do ciclo passado também estão disponíveis lá, para quem tiver interesse, para a nossa consulta. Eu é que agradeço. A gente também queria aproveitar para convidar todas e todos para nosso próximo encontro. A gente vai discutir as plataformas de trabalho doméstico, também numa comparação Brasil, dessa vez Estados Unidos, com a Cláudia Rebete, no dia 13 de maio, no mesmo horário, 10h30. A data é sugestiva. Pois é. Muito obrigada. Obrigado, gente.